Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Hoje eu acho que consegui arrumar esse microfone, porque tinha uma coisinha aqui que estava atrapalhando os outros vídeos, ficou muito baixo o som, né? Tava com o microfone a menos. Vou falar um pouco mais alto aqui também. Hoje nós vamos falar sobre os veículos de manifestação da consciência, ou nossos corpos, né? Porque você não tem somente um corpo físico. E para deixar isso bem explicado, vai ficar legal. Eu fiz um vídeo sobre isso, era o meu segundo vídeo no canal, mas naquela época estava com um pouco menos de recurso e eu achei que ficou meio ruim. Então falar isso de novo é um tema muito importante para quem está buscando entender, né, os corpos mais sutis. Então vamos falar sobre veículos de manifestação da consciência e um mito, alguns mitos, né, com relação à projeção astral e o mito do cascão astral. Esse daí tem quem está mais dentro da área ocultista morre de medo. Mas vamos lá. Veículos de manifestação da consciência. O nome já fala, o seu corpo é um veículo que a sua consciência usa para se manifestar em definidas dimensões. Então, você tem alguns corpos e alguns grupos e outros grupos pegam e colocam como se você tivesse 3, alguns colocam 7, outros colocam 4 corpos. Mas eu fiz um catado e vou deixar isso aqui muito claro, muito nítido aqui, vou deixar isso bem aberto. Eu vou colocar depois aqui os nomes em sânscrito de alguns corpos, quando eu vou falar da visão hindu deles, né? Mas vamos lá. Primeiro corpo que você tem, mais visual, é o corpo físico. Né? Ou seja, dentro da dimensão manifestada, a dimensão do plano físico, onde você está agora vendo esse vídeo, você possui esse corpo físico. Mas vamos pensar do princípio que você não é nenhum de seus corpos. Você é aquilo que se chamava de mônada ou chispa divina, ou então a sua imagem e semelhança com Deus, né? Como diz na Bíblia, mas é uma chispa, um espírito puro, né? Não um espírito que eu falo um corpo espiritual, não. Um ser, uma consciência. Então, fora do corpo, dependendo, você vai encontrar várias consciências, vários tipos de seres, e não quer dizer que eles sejam exclusivamente deste planeta, ou seja, exclusivamente pertencendo à classe humana. Então, você possui, na visão tradicional, que eu acho muito mais fácil de se estudar, que veio ali com a questão do Kardec, veio com a visão também do pessoal da espiritualidade mais atual, dos espiritualistas, que se trabalham em 3 corpos, né? Mas aqui eu vou colocar um quarto corpo que é muito importante. Então você tem um corpo físico, um corpo de energia, um corpo energético, o corpo espiritual ou corpo astral e o seu corpo mental. E acima desse está a sua chispa divina, né? Quem realmente você é como origem, né? É isso que a gente fala que os grandes yogis e os grandes mestres tentam alcançar a consciência de não se identificar com nenhum dos corpos para poder ser somente o seu ser, o que eles chamam de eu superior. Porque eles sempre escrevem um eu minúsculo para o eu inferior, os corpos. E eu superior com letra de E maiúsculo, né? Como sendo você mesmo, quem você é de verdade. Seu corpo físico é o seu primeiro corpo de manifestação da consciência e ele serve para você se manifestar no plano físico, para você ter contato com essa dimensão. Se você está dentro do planeta Terra, você está agora encarnado, tendo suas experiências encarnatórias dentro do planeta Terra, é muito óbvio que você vai utilizar as matérias fornecidas pelo planeta Terra, seja ela física, energética ou astral. Porque você está inserido nesse magnetismo do planeta. Isso é muito sentido, sabe quando? Quando você tem experiência exoprojeção, que eles falam. Experiência de projeção astral fora do planeta. Quando você tem uma experiência dessa muito consciente, você sente um vazio muito grande quando você se distancia do planeta, porque você sai do campo
áurico e do campo astral do planeta Terra. E você pertence, esse seu corpo astral, que não é você, que você usa nas projeções, que os médiums recebem nas mesas, que eles chamam de espíritos, né? Não é ele, é um corpo fornecido pelo corpo astral do planeta Terra. Então esse corpo ele tem a função exclusiva de você se manifestar no plano físico, porque o espírito necessita de matéria para poder ter suas experiências encarnatórias. Aqueles espíritos, né, as pessoas me perguntam, mas e os espíritos que mexiam copos, mexiam as coisas? Ou seja, eles tinham uma densidade, eles conseguiam se densificar a um ponto que eles tinham contato material, mas ainda assim era muito pequeno. Muitas coisas daí é muito hollywoodiana, mas acontece sim. Mas isso depende muito da densidade e utilizando o ectoplasma e a energia que está no médium, né? Porque essas coisas acontecem por causa de um médium presente no ambiente. Mas o seu corpo físico ele tem essas funções. Para quem fala que o corpo físico serve somente para você se manifestar nesse mundo, tem uma coisa que eu acho muito mais interessante do seu corpo físico que Deus fez com muita sabedoria. Para quem reclama que a vida é difícil, põe uma coisa na cabeça. A encarnação é uma férias, meu irmão. Encarnação é uma folga para o espírito. Porque toda podridão, todos os defeitos, todos os seus desequilíbrios, que é como se fosse uma tormenta, uma coisa gigantesca nos planos espirituais, quem você é de verdade, seus defeitos são gigantescos. Quando você entra neste veículo de manifestação da consciência, ele amortece a sua mente, como se deixasse o seu espírito, né? Como se deixasse ele meio devagarzinho, para você ter um contato gota a gota com as suas imperfeições e com as imperfeições das outras pessoas inseridas nesse planeta e ir trabalhando elas no sentido do progresso e evolução. Então, essa eu acho que é uma das principais características do corpo físico. É a sua capacidade de amortecer o espírito e você ter um contato inevitável. Não tem como você fugir dessa prova. Você está aqui, não tem como você não querer ver uma pessoa, não sentir o cheiro, o toque, ouvir a pessoa. Você é obrigado a se relacionar, né? E esse relacionamento, esse atrito, muitas das vezes gera uma dor que te direciona no caminho evolutivo que você precisa. Só que as pessoas fogem disso. Então, para isso que ele existe. Esse é o seu primeiro corpo de manifestação. Vamos de baixo para cima, né? Na verdade, tudo se manifesta de cima para baixo. Nós vamos fazer um caminho oposto. O segundo corpo de manifestação da consciência é chamado de corpo energético, ganha-se o nome de duplo etérico, corpo de energia, corpo elétrico, corpo de Ki, corpo de Chi. Tem vários nomes, só que é tudo uma coisa só. É o corpo energético, ele faz a ligação entre o seu corpo físico e o seu corpo astral ou corpo espiritual. Então, ele tem essa função. O corpo astral, ali, contendo o seu campo mental, o que você pensa, o que você sente, ele faz com que isso seja manifestado para o físico. Então, ele controla a vitalidade, as informações, as sensações, e tudo isso vai vitalizar no corpo físico. O corpo físico sem o corpo energético não tem vida. É somente matéria. A vida existe por causa disso, né? Então esse corpo, ele possui as suas repercussões. Tem os seus chakras, né? Que são os seus órgãos. Os órgãos do corpo energético. Assim como você tem um estômago, um cérebro, os olhos, né? Esse corpo energético, esse corpo de energia, corpo elétrico, ele tem os seus chakras. Esses chakras, alguns dizem ser 12, outros dizem ser 9, mas vamos ao princípio básico que da primeira categoria de chakras do nosso planeta veio através do pessoal da Índia. Os hindus foram os primeiros a catalogar,
a catalogar os chakras, né? Através da visão clarividente, esses grandes yogis viam que cada poro de sua pele sai um filamento que é um chakra. A chakra não é a sua aura não é uma bolha. Elas são filamentos, muitos e muitos filamentos que para quem olha é uma coisa só. Só que são vários filamentos. Em cada filamento desse tem um chakra. Então se você pensar quantos poros você tem no corpo, são quantos chakras você tem na sua aura. Só que eles perceberam que alguns chakras ligados tem mais atividade, tem mais fluxo de energia, são maiores. Eles são ligados diretamente às 7 glândulas endócrinas do seu corpo, responsáveis pelas produções de hormônios. Então aqui você tem o chakra coronário lá no seu corpo energético. Ele é responsável pela recepção de energia cósmica. E ele também é ligado diretamente à sua glândula pineal. O seu frontal, o seu ágina, né? Ele é responsável pela sua capacidade de conhecimento. Então, não vou ficar falando da função de todos não, só estou dando uma pincelada neles aqui, viu? O seu chakra frontal, ele é responsável pela sua capacidade de visualização, conhecimento, noção de espaço, clarividência e várias outras coisas. E ele é ligado à sua glândula pituitária, conhecida como hipófise, que é o centro de controle do sistema endócrino. Então as pessoas têm um erro muito fácil de se acontecer, de confundir o frontal, a abertura do frontal, com a abertura da pineal, mas é o contrário. A pineal, se você fizer um traçado aqui, do topo da cabeça para cá e do frontal para dentro, você vai perceber que o frontal dá de reto com a sua glândula pituitária e o seu chakra coronário, ele é ligado diretamente na sua glândula pineal. Por isso que muitas sensações que você tem durante expansões de consciência, durante as meditações ou durante a projeção astral, você sente isso aqui abrir e você tem visualizações de universo, né, de cosmos, imagens muito parecidas com essas que estão aqui no fundo. Isso que abre, você sente como se você fosse parte do próprio universo. Você tem o chakra aqui da garganta ligado à tireoide, você tem o chakra cardíaco ligado ao timo, que é conhecido também como o segundo cérebro, que fica atrás do estômago. Você tem o chakra umbilical, ele é ligado, o timo é outra coisa, ele é ligado no timo. O plexo solar eles confundem com o chakra, mas na verdade o plexo solar não é um chakra. O plexo solar ele é físico. Pergunta isso para qualquer médico, eles vão te mostrar o plexo solar. Só que eles dão um nome confundem muito esse chakra do peito com o plexo solar. Então, o chakra do peito, ele é ligado ao timo. O chakra do umbigo, umbilical, ele é ligado ao seu pâncreas. O chakra sexual, ele é ligado às gônadas, nos homens aos testículos, nas mulheres ligado aos ovários. E o chakra básico, ele fica localizado na ponta do cóccix e ele é ligado diretamente às suas glândulas suprarrenais, responsáveis pela adrenalina e pela sustentação do corpo com sentido de sobrevivência. Agora, o chakra do plexo solar acontece ali também, porque tem um chakra que eles retiraram durante algum tempo por causa da... Primeiro cara que vamos voltar na história para você entender isso aqui. O primeiro cara que catalogou esse chakra numa visão para o ocidente foi Charles Webster Leadbeater em um livro que chama Os Chakras. Só que Charles Webster Leadbeater, ele era de uma época vitruviana, ali na Sociedade Teosófica, de Helena Blavatsky, Eliane Besant. Então não podia-se muito falar chakra sexual devido ao grande tabu da época com relação à imoralidade. Então eles sumiram com o chakra sexual e falam, chakra sexual só serve para ativação da Kundalini para yogis de alto nível. Então eles tiraram o chakra sexual e para completar os sets ele adicionou o chakra esplênico ligado ao baço. E ele é um chakra secundário, por isso que ele é ligado ao baço e não a uma glândula endócrina do corpo.
E dentro do ocultismo você tem uma coisa que chama triângulo de energia ou triângulo de luz, que é o chakra esplênico, o chakra que fica do outro lado, se não fica aqui abaixo do lado esquerdo, do lado esquerdo do corpo, um pouco abaixo dos seios das mulheres aqui, ou na tetinha. Do outro lado fica ligado ao fígado e o chakra umbilical. Isso forma um triângulo de energia e eles definiram isso como um plexo solar. Então algumas pessoas confundem muito com o plexo solar. Mas o plexo solar, ele é responsável também pela produção de neurônios e ele está localizado atrás do seu estômago, próximo ali na coluna vertebral. Ele é físico. Dá pra uma olhada na internet, eu vou ver se eu boto uma imagenzinha bem feia dele aqui, de desenho, mas ele existe fisicamente. Então se confunde muito isso. Se são 9, se são 7, se são 12, isso vai da visão de cada um. Por exemplo, na cura prânica Koa Koksui, ele coloca como sendo 9 chakras. Ele adiciona o chakra esplênico, o plexo solar, outros chakras, mas é a visão dele, o modo dele de lidar com o controle da energia, que a cura prânica mexe muito com a questão de limpeza da aura, então ele detalhou muito. Mas os principais são 7. Mas você tem quantos chakras? Muitos. Dependendo da quantidade de poros que você tem na sua pele, então você pensa nisso. Isso é ligado em cada célula do seu corpo, justamente para os comandos dos corpos sutis acima, o seu comando que está habitando acima dos corpos, até mesmo do mental, controlarem os corpos inferiores, né? Cada corpo ele vai tendo a sua densidade reduzida, ou seja, o físico ele é mais denso, depois vem o energético. Qual é a forma do corpo energético? A primeira manifestação para você pensar em energia é movimento. O corpo energético por si só não tem uma forma definida. Ele adere à forma humanoide do seu corpo, né? Então ele circunda essa forma humanoide. Assim como, por exemplo, se você perder um braço, a pessoa ainda vai ter esse braço no corpo astral e no corpo energético esse braço ainda vai estar em movimento. Então a sensação que a pessoa tem é de ter um braço fantasma. Mas logo, com o passar do tempo, esse braço você vai acostumando cerebralmente com isso, mentalmente lá no corpo mental, e essa aura, né, que formava sua mão antiga vai se aderindo ao formato do cotoco que ficou. Então é um corpo extremamente de movimento, por isso que todas as práticas de movimentação de energética, de passes, de expansão da aura, você deve fazer sempre com a mentalização de movimentação energética. Nunca imagine algo estático, porque senão você vai somente gerar uma forma mental fixa. Isso quem é médium já vê outras pessoas meditando, vê muito essa forma mental fixa. Então a sua aura ela está em constante movimento, se movimenta de acordo com a sua respiração, de acordo com as suas emoções mais densas ou mais elevadas, ela se expande, ela reduz, ela se densifica, ela às vezes trava onde fica estagnada a energia por causa das desformidades, né, dos seus pensamentos. Então acontece a depressão prânica, e é isso mesmo, depressão, não é depressão, é depressão prânica, que é onde os seus chakras geram um buraco na sua aura, né? Os filamentos reduzem nessa área por falta de energia. E você, com um pouco de sensação tátil energética, você consegue sentir esse buraco na aura, onde você aplica energia, em alguns passos você corrige. E tem também a congestão prânica, onde esses filamentos da aura se emaranham e acumula-se energia densa nesses pontos. O terceiro corpo, também conhecido como corpo espiritual, ali vindo da Bíblia, né, de Paulo de Tarso, foi quem deu esse nome de corpo espiritual, e também conhecido como corpo astral. Esse nome astral, ou então segundo o espiritismo também conhecido como perispírito, né? Vamos à história dessa nomenclatura. Corpo espiritual veio da Bíblia, por Paulo de Tarso, né? Pertence ao mundo, corpo físico, ao espírito, corpo espiritual. Depois tem um alquimista
chamado Philippus Aurelius Theophrastus Bompastus von Hohenheim, também conhecido como Paracelso, Celcinho para os mais íntimos. Paracelso foi um grande alquimista e ele pensa assim: aquilo que pertence à matéria e ao mundo, pertence a um mundo acima disso, mais sutil, está o corpo astral, que pertence ao universo, aos astros, ao cosmos. Então ele pensa nessa forma, ou seja, o que é do mundo pertence ao mundo, o que é mais sutil pertence ao acima, ao éter. Então, se você tem a terra, mais sutil que a terra é a água, mais sutil que a água é o fogo, mais sutil que o fogo é o ar. E mais sutil que o ar seria o éter, que ele pertence à categoria de astral. E o perispírito, Kardec, durante a compilação do Livro dos Espíritos, não queria se misturar com a questão ocultista também, muito por causa da visão da perseguição católica que tinha em cima da visão de magia, essas coisas na época, perseguia um pouco ainda o pessoal do ocultismo. Ele não quis pegar uma carona em Paracelso, também não quis se vincular tanto a essa visão bíblica, ele queria dar um conceito dele, porque também ele era um cientista, ele queria definir os termos de acordo com a sua ciência. Então ele pega a palavra peri, que significa película ou capa que protege, e adicionou o nome espírito. Perispírito, capa do espírito, um corpo que envolve o espírito, mas não é o espírito. Isso fica muito nítido aí. Esse corpo astral é o que você usa para fazer suas projeções astrais, é aquele que sai do seu corpo físico no momento em que você se projeta para fora, ou no momento em que você está em sono, você sai do seu corpo, você pode ficar acima, já falei disso em alguns vídeos atrás. Esse corpo, ele é extremamente plasmável, ele é extremamente mutável, ele se muda muito, 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 muito. Espíritos se deformam, espíritos mudam de forma para poder se assediar as pessoas. Com isso, eu mesmo, quando eu estou projetado fora do corpo, eu consigo mudar as características do meu corpo espiritual, meu corpo astral, para poder fazer um amparo, para poder aparecer de uma maneira um pouco mais agressiva, para não ser atacado fora do corpo. Então, ele é um corpo que, pelo costume e o hábito de você se ver nesta forma, você, quando sai do corpo, comumente tem essa mesma forma. Entende? Você comumente tem essa mesma forma aqui. E ele é ligado ao corpo energético que faz a ponte, que se chama de fio de prata. Liga o seu corpo astral fora do corpo ao cordão de prata. E esse cordão de prata é nada mais, nada menos do que a sua aura, que se esticou, fazendo a aura nos dois corpos, fazendo essa ligação. Quanto mais distante do corpo você está, mais sutil é o fio de prata e extremamente poderoso. O corpo astral, ele é responsável pelas suas emoções e sentimentos. Também o plano astral, né? Esse plano de emoções é conhecido como plano de emoções. Nos hindus eles chamam esse plano de Kama Loka, que seria os planos de desejos, o mundo de desejos, né? Dimensão de desejos, onde estão os sentimentos e as emoções das pessoas, são muito, mas muito fortes, numa escala que eu diria de um 100 para 1. Aqui no planeta Terra, manifestado, encarnadinho, você sente 1% de toda a emoção e de todo o sentimento que é lá fora. E também eles chamam de Devakan, né? Os hindus chamam de Devakan as dimensões superiores do plano astral. Então, se você pegar contando com o plano físico ainda sendo uma dimensão umbralina, densa, porque é denso que está manifestado, não tá? Uma dimensão densa, aqui, ó, tão denso que está aqui, ó, manifestada. E as pessoas aqui também estão em estado de desequilíbrio, então pode-se sim entender a encarnação como um umbral de dimensão número 0. Então são 4 dimensões mais densas, né? A dimensão terrena é manifestada, plano físico. Primeira dimensão astral, segunda dimensão astral, terceira. Até aqui, a terceira é onde está lá, por exemplo, as cidades astrais, né? E acima dessas estão as dimensões superiores, aonde estão os seres mais completos que já atingiram a felicidade e não existe sofrimento. Só que
esse plano astral ainda é do planeta Terra. Então, o seu corpo astral é parte feito de matéria do planeta Terra. Por isso que dá esse vazio, essa sensação de perdido quando você se afasta demais do planeta Terra fora do corpo. Você sente essa vontade de voltar, é um vazio muito incompreensível até. Não sei se alguém aí já teve esse tipo de experiência de sair, né, fora do planeta, e você sente isso muito claro. Então, esses corpos, 3 corpos, fazem a projeção astral. Você olha na aura de alguém fora do corpo, você sabe tudo da pessoa. O corpo energético, só para voltar um pouquinho, ele também ele é repercussão de quem você é, como que você se manifesta interiormente, em questões de sentimentos e emoções. E mente, né? Pensamentos, sentimentos e emoções. Se você é uma pessoa mais desequilibrada, a sua aura mostra. Se você é uma pessoa equilibrada, a sua aura mostra. Então, no plano espiritual e para quem tem uma clarividência mais aberta, não existe como você enganar. Não tem como. Às vezes você vai fazer um amparo, você olha na aura do espírito, você sabe coisas de encarnações dele, você sabe todo o processo de sofrimento, você tem as mesmas sensações de dor e sofrimento que ele está tendo. Por isso que é muito forte uma experiência extrafísica de amparo, porque você meio que compartilha toda aquela emoção e você sente de uma maneira muito íntima a dor e o sofrimento do espírito que vai receber o amparo. O corpo mental não deveria ganhar este nome, corpo. Primeiro, o corpo astral, em sua forma original, ele seria somente uma esfera de luz. A nosso apego à matéria, como eu digo, é o que faz com que você veja o corpo astral humanizado, humanoide, né? E alguns espíritos que tomaram, por exemplo, suicidaram, com um tiro na cabeça, envenenado, enforcado, ou morreu de qualquer outra forma, durante um período de tempo, ele ainda acha que aquela dor, que aquele ferimento, que ainda tem fome, que está crescendo cabelo, que está crescendo unha, que tem vermes e tal. E isso é por causa do apego, né, da inconsciência e insanidade mental que acontece durante os períodos desencarnatórios. Mas, se você faz projeção astral, eu te dou uma dica que eu recebi do professor Wagner, e ela é muito válida. Quando você for deitar, imagine-se, você for fazer suas práticas de projeção, com uma esfera luminosa no centro da sua cabeça, ali mais ou menos aqui onde está a sua glândula pineal. Imagine que você é um ser que está habitando esse corpo, igual quem está pilotando um Megazord ali dos Power Rangers, né? Você está habitando este corpo e você é essa esfera luminosa. Você se identifica com o tempo de prática com essa esfera, com a ideia de que você é somente uma esfera de luz irradiante. E quando você sai do corpo, você sai na forma mais original, né, vamos dizer assim, mais realista do que seria um corpo astral, que é essa esfera luminosa. O corpo mental, por si só, quando você está chegando ali no plano astral, na 7ª dimensão, ou até um pouco antes, você vai perceber que você já se manifesta somente nessa forma esférica. O seu corpo vai perdendo a forma humanoide. E quando você passa para o plano mental, isso já não existe. Não existe forma, não existe tanto essa forma no plano mental. Até a ideia de movimentação, nas minhas experiências que eu tive, para mim era assim. Eu me sentia como se eu não me movesse. Eu sentia como se eu preenchesse um todo. Então é como se eu estivesse em todos os lugares. Não tem como muito explicar. Você vê as coisas em 360 graus. Você sentir-se parte de todas as consciências ali. E você é completamente uma mente, né? Você está mais próximo da realidade. Então esse corpo mental é somente para definir que ele é um veículo. Ainda assim, ele é um veículo da onde a sua consciência se manifesta, mas ele não é você ainda. Então é um veículo de utilização da manifestação da consciência. Durante o surgimento, vamos falar aqui agora de um mito. Esses são os corpos, né? Um mito que surgia muito, que as pessoas têm, isso acontece comigo, vai acontecer com você se estiver buscando entender a projeção astral e praticar. Um nível de fanatismo e de ignorância em cima deste conteúdo.
Então, lá em 1875, surgiu a Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é uma mulher formidável, trouxe muito conteúdo do Oriente para o Ocidente, trouxe conteúdo maravilhoso. E alguns ocultistas e pessoal ligado a toda essa linha da Sociedade Teosófica também, seja ela até alguns Rosa Cruzes também que eu já vi, que não é teosófico, mas tem ali o seu cunho ocultista. Eles dizem que é perigoso você fazer suas projeções astrais. Primeiros mitos que se falam, inclusive isso eu vi muito no meio kardecista, um lugar muito incrível também, kardecismo, gosto muito, dou palestra em centro espíritas aqui onde eu moro, na cidade, aqui em Varginha, mas eu não sou espírita, não sou kardecista. Aí eles vêm com alguns mitos, né? Um dia eu vou contar essa história aqui de novo. Um dia eu perguntei pro meu mentor, fora do corpo, que eu queria conhecer, né? Eu pedi para ele porque eu só podia conhecer alguém na minha cidade, da onde eu pudesse trocar um conhecimento de projeção astral, conhecer um outro projetor astral que tivesse experiências conscientes. Ele só, já que você quer, mas ele queria mostrar uma outra coisa. Já que você quer ter suas experiências, tem uma casa de amparo na sua cidade, aonde o regente dela é São Francisco de Assis. O patrono, né? Ele usa essa palavra. O patrono dela é São Francisco de Assis. Além dessa dica, eu voltei para o corpo e pesquisei. Pesquisei na terça-feira, na quarta-feira eu achei Centro Espírita São Francisco de Assis, kardecista. Fui lá nesse centro espírita, num outro dia, na quarta-feira, estava tendo uma palestra, e o rapaz, ele fazia os fenômenos de projeção astral também lá dentro, no meio espírita, conhecido como desdobramento. Eu faço os fenômenos de desdobramento e tal, falou a palestra dele, a técnica que ele usava, o que ele podia fazer. Aí eu já tinha um conteúdo, já tinha muitas experiências minhas, já fazia mais de 15 anos com projeção astral. Fingi de leigo. Fingi de leigo porque justamente eu não queria confrontar e também queria saber até quando as pessoas estavam envolvidas consciencialmente com esse tipo de experiência. Lá eu falei pra ele, cara, eu também faço esse tipo de coisa, eu faço esse tipo de fenômeno, eu acho interessante e eu tô começando agora, eu acho que nós podíamos conversar um pouco. Aí ele já regalou o olho pra mim e falou assim, ó, não faz projeção astral. Se você sai do seu corpo sem estar dentro de uma mesa kardecista, sem estar inserido num grupo de médiums, você não vai ter amparo dos mentores da casa e você pode sofrer ataques fora do corpo, você pode ter o seu cordão de prata cortado, você pode se perder fora do corpo e não conseguir voltar, você pode na hora, ele falou todas essas coisas pra mim, você pode na hora de voltar pro corpo se encaixar errado e ter problemas mentais, problemas de saúde, e se você faz mais de 3 projeções durante a semana, você vai ter a sua energia vital reduzida e você pode morrer. Ele falou desse jeito pra mim. E naquela época eu tava tendo projeção quase todo dia. Eu falei, tô lascada. Então, só que eu já tinha um conteúdo e sabia que tudo isso era um grande mito e uma grande baboseira de pessoa que não tem muita capacidade de analisar a realidade do fato. Primeiro que projeção astral é natural de quem dorme. Isso lá no livro dos Espíritos, a partir da pergunta de número 400, você tem tudo isso bem explicado. Se eu não me engano, a pergunta 400 já elucida muito bem isso. Eu acho que Kardec pergunta, não sei se é com essas palavras, se o espírito durante o sono permanece de bom grado dentro do corpo. Aí os espíritos respondem. É a mesma coisa de você perguntar se um prisioneiro gosta de ficar na prisão. Nos momentos em que o corpo se solta, né, o espírito, o corpo e o físico dormem, você sai do seu corpo naturalmente. Como eu já disse, meu cachorro sai, a minha mãe é projetora, ela tem as experiências dela, só que ela está trabalhando agora para abrir um pouco a lucidez.
Então, todas as pessoas do planeta Terra, seres que dormem, que têm a capacidade de estarem acordados e outrora dormindo, saem dos seus corpos. Lembrem da experiência ou não. Essa é a grande diferença. Porque um projetor astral, ele está conscientemente fora do corpo. Não é nenhum sonho lúcido. É conscientemente. Da mesma maneira com que eu estou conversando com vocês aqui, eu estou fora do corpo consciente. E no momento em que eu retorno para o corpo, eu tenho certeza da minha experiência fora do corpo consciente e da minha desidentificação com o corpo físico. Esse é um dos grandes mitos, né? Essas coisas que eu falei, que ficam rodando em torno da projeção astral, de que é algo do diabo, de que é algo que você vai, se você sair do corpo, você vai ser atacado. Você já é atacado fora do corpo, mesmo que você não queira abrir a lucidez, você já sofre os ataques. A diferença é que quando você sai conscientemente, agora você está vendo e você vai começar a entender os bastidores da vida. O porquê que você acorda cansado, o porquê que você acorda muitas das vezes com uma raiva, com uma tristeza, com uma angústia, com uma vontade de nem querer pentear o cabelo, se sentindo feio, horroroso. Então tudo isso está nos bastidores ali que acontecem nos planos espirituais, ainda mais nas dimensões densas dos umbrais. Um outro mito é: você sai por vontade própria do corpo astral, você sai sem proteção. Mentira! Se você entende a sua movimentação energética, você tem muitas defesas energéticas, inclusive expansão da aura, estado vibracional, sintonia, lucidez. Tudo isso está envolvido. Tem defesas energéticas, sim. Se você está fora do corpo, você depende de um mentor para sair do corpo. Mentira. Projeção astral é um fenômeno anímico. Como eu digo, é natural de quem dorme. Acontece que você pode receber sim um auxílio de um mentor que vai abrir seu chakra, vai te levar para algum outro lugar, vai te patrocinar experiências, vai te usar para fazer amparos e tal, você vai ter suas experiências. Aí se torna um processo anímico mediúnico. Um outro mito que as pessoas tinham também é que somente se você sair do corpo, você tem que sair naturalmente de acordo com a sua evolução espiritual iluminada, como se torna um iluminado, um iniciado, né? Dentro de algum centro ocultista ou de um centro espírita, alguma coisa, você está em um alto nível espiritual, você consegue ter suas experiências e você só vai sair assim dessa maneira natural em dimensões superiores. E se você força a saída do corpo consciencialmente, como se você dormisse dentro do corpo, você sai somente em dimensões densas. Primeiro, que não é forçar a saída do corpo, é você abrir a lucidez fora do corpo, porque fora do corpo você já fica. Então, nas dimensões densas, é muito costumeiro você sair porque você tem um corpo físico. E esse corpo físico está ligado a um corpo energético que está ancorando o seu corpo espiritual. Isso chama encarnação. A encarnação, ela densifica seus corpos para que você se manifeste na matéria. Então, se você vai sair do corpo, primeira dimensão que você vai sair são os umbrais. Isso é óbvio. Dali, o mentor te leva, você tem suas experiências, você tem as suas saídas do corpo, dependendo da sua qualidade de pensamentos, sentimentos, estilo de vida e uma ética muito bem assentada. Isso é o que define a sua qualidade na projeção astral. É a sua ética e a sua moral espiritualmente e fisicamente falando. Não adianta nada você querer ter experiências extrafísicas mó bonitinha, sendo que aqui no corpo você é um cara completamente egoísta, chato, que tem pensamentos de todos os tipos de desequilíbrio, que tem um estilo de vida com uso de drogas, com bebidas em excesso, não consegue passar na rua e não olhar para a bunda de ninguém, das pessoas, você fica ali habitolado naquelas coisas. Então, se você não busca o equilíbrio, lá fora é o que você é aqui. Como que eu sou fora do corpo? Do jeito que você é aqui. Só que lá fora é muito mais poderoso essa sensação. Como eu digo, o corpo amortece
a sua consciência para que você tenha as experiências paulatinamente, bem devagarzinho. É uma bênção. Então nunca se deixe reclamar da sua encarnação ou de que a vida está difícil. Porque se você acha que aqui está difícil, meu irmão, quando você desencarnar e fazer a sua projeção astral final, sem retorno para o corpo, você vai gostar do que você vai encontrar. É difícil lá nos umbrais também. Então, o mito do cascão astral surgiu na Sociedade Teosófica de Blavatsky em 1875. Blavatsky, ela falava que não aconselhava a projeção astral, mas vamos entender o caso de Blavatsky. Por que ela disse isso? Imagine você sendo uma mulher naquela época dela, 1875, época vitoriana, onde a maioria das coisas vinham de homens, então vem uma mulher tomando a frente disso tudo, com um conteúdo que quebrou muito tabu e que surpreendeu muito. E as pessoas começaram a agredir aquilo. Então ali, no século XIX, teve Kardec, que veio com o Espiritismo. Há um livro dos Espíritos ali, mais ou menos no dia 18, se não me engano é 18 de abril de 1857. 1857. 18 de abril de 1857. Com o surgimento do livro dos Espíritos, o kardecismo veio em alta, o Espiritismo veio. Logo depois veio a Sociedade Teosófica. Aconteceu de ter alguns conflitos entre os médiums ali e o pessoal, os espíritas e o pessoal da Sociedade Teosófica. Então, o pessoal da Sociedade Teosófica que veio depois falava para os espíritas, que para todo mundo, que mediunidade, a comunicação contra espíritos não dava certo, porque um espírito, quando desencarna, ele vai direto às dimensões superiores e o que fica para trás é somente um corpo astral vazio, da onde uma entidade elemental chamada cascão astral habitava esses corpos astrais vazios e colava na aura dos médiums e drenava a energia deles, e como ele estava no corpo astral que tinha um corpo energético que tinha todas as memórias daquela encarnação, ele falava coisas que a pessoa viveu, porque ele estava dentro de um corpo daquela pessoa, então ele tem um conteúdo que estava guardado ali como uma memória acástica, vamos dizer assim, reduzida. Não é uma memória bem acástica, não. Mas está lá. Só que Blavatsky sofria muito ataque. Ela era muito atacada fisicamente, ali no meio religioso, político e tal, social. E ela sofria ataques extrafísicos. Então, para ela se cuidava. Ela era projetora astral e ela era médium também. Não é que ela não fazia projeção astral, ela não saía do corpo. Ela saía. Tanto que ela descreve muitas experiências dela com o mestre Moria, o mestre Kuthumi, fora do corpo, onde ela continuava os estudos, onde ela tinha as suas experiências lá fora. Só que ela sofria muito ataque, então ela fala assim, olha, eu não gosto muito de projeção astral porque eu sofro ataque. Aí logo os teosóficos pegam isso tudo e falam, não faz projeção astral porque senão os magos negros vão te atacar e blá 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 e um monte de coisa. Só que em processo mediúnico, ali dentro da Sociedade Teosófica, o que acontece? Você está no corpo físico, você abandona o corpo físico, fio de prata, e vai para um corpo astral. Quando você vai ter uma projeção mental, que é uma projeção mais poderosa, você, projetado fora do seu corpo, você deixa numa dimensão o seu corpo astral e sai dele com cordão de ouro e se projeta no plano mental. Então, em processo mediúnico, pode ser muito possível que Blavatsky ou alguém ali da Sociedade Teosófica, ou seja lá quem for do meio ocultista, tenha visto, ou fora do corpo até, aquele corpo astral ali que diz vazio, só que o cordão de ouro e a aura que fica imbuída ali é muito sutil para uma vidência às vezes. Então, para quem olha, acha que aquilo está vazio, mas na verdade não. O espírito que está ali dentro está protegido, os dois corpos, o físico e o astral, estão protegidos pelo corpo energético. Não tem como um espírito entrar nisso, não tem como um espírito entrar no seu corpo astral ou no seu corpo físico durante uma projeção mental, por causa que você tem um corpo energético poderosíssimo.
E ele corresponde à sua assinatura molecular no físico, tanto que é muito complicado um processo de desencarne, porque imagina você desconectar todos os filamentos da aura de todas as células do seu corpo, de todos os grupos ali moleculares do seu corpo. E isso mesmo acontece no corpo astral, porque o corpo astral também tem seus parachakras, né, os seus chakras astrais. Então, esse espírito que sai do corpo astral para o corpo mental, ele não abandonou o corpo astral, ele se projetou e tem um fio que ultrassona de volta. Então, para quem vê, tá vazio. Qualquer espírito pode entrar ali e habitar o corpo. Ou qualquer cascão astral pode pegar no momento de pós-morte, né? Ou seja, que nós chamamos de primeira, segunda e terceira morte. Você desencarnou, está no plano astral, dimensões mais sutil, você já não precisa voltar mais para o corpo. E você agora vai se tornar um espírito a nível mental. Então, o que acontece? Você deixa seu corpo astral. Seu corpo astral realmente se desfaz. Ele fica um tempo ali e você vai para dimensões sutis e você se torna um ser mental. Só que pensa comigo. Se em um mês mais ou menos o seu corpo físico se decompõe, em poucos minutos ali, questão de 1 hora, até menos, dependendo, o seu corpo astral, quer dizer, energético, com rompimento do cordão de prata, já se dissolve. Isso em uma morte comum, né? Porque tem casos especiais de suicídio que isso fica um pouco mais denso, né? Então a sua energia em alguns dias, né? Eu acho que eles dizem em 3 dias, é verdade, é isso mesmo, é mais ou menos uns 3 dias. O seu corpo astral, quer dizer, a sua aura energética já se desfaz do corpo físico em um mês do físico, 3 dias do corpo energético em decomposição. Imagine isso do corpo astral. O corpo astral devia durar 10 minutos, no máximo ali, ó. 10 minutos, tá, e saiu, e some. E primeiro, que para você se tornar um ser de projeção de nível mental, esse seu corpo sutil vai ficar em uma dimensão muito acima. Então, que obsessor que vai chegar em uma situação, em um nível de perfeição, de equilíbrio completo lá em cima para pegar esse corpo astral que fica, quiçá, uns 10 minutinhos ali só antes de se desfazer e o espírito vai embora. Isso é o que nós chamamos de terceira morte, né? E vai embora. Então esses mitos, se você não busca entendê-los de uma maneira muito aberta, muito lúcida, em questão de ter as suas experiências extracorpóreas de maneira consciente, você vai ter muito medo disso tudo, vai fechar-se para experiências maravilhosas que tem com a projeção astral e com a sua espiritualidade. Porque uma das primeiras coisas que eu vejo de maior valor dentro da projeção astral, e isso, mesmo que você tenha uma experiência consciencial fora do corpo pequena, se você tiver uma experiência astral consciente, quando você volta para o corpo, você tem certeza de que você é um espírito. Não tem livro, não tem grupo religioso, não tem igreja, não tem centro, não tem nada que te ensine isso dessa maneira tão forte quanto a projeção astral. É muito diferente, eu falo que é até mais forte que a mediunidade de um médium que está numa mesa e está vendo um espírito. Uma coisa é você estar no corpo conversando com um espírito. A outra coisa é você estar em espírito conversando com o espírito e vendo ele de igual para igual. E você olha, vê seu corpo. E você fala, eu não sou o corpo, cara, eu estou aqui, então como que eu posso ser o corpo? E o único perigo, isso que eu vou dizer, o único perigo da projeção astral é que uma vez que você abre a sua consciência, não tem como você voltar atrás. Conhecimento é um caminho sem volta. Então, uma vez que você viu que você é um espírito, que você está projetado, que existe dor e sofrimento em todas as coisas, e você percebe os bastidores da vida, quando você volta para o corpo,
Não tem como você mentir que não viu, então você não consegue levar mais a vida de uma maneira tão desgraçada, de uma maneira tão desequilibrada, porque você sente uma responsabilidade, porque conhecimento gera responsabilidade, e você se torna mais responsabilidade, inclusive por suas ações com relação às outras pessoas, porque você foi lá e viu como que funcionam os assédios, como que funcionam as energias, as trocas de energias, as formas de desencarne. Você conversa com o mentor de todos os tipos e percebe que religião para eles não faz diferença alguma se você é budista, se você é ateu, se você é agnóstico, se você é kardecista, ocultista. Para os mentores isso pouco importa se você acredita em Cristo ou se você não acredita em Cristo. Não faz diferença nenhuma. E você percebe que eles fazem um trabalho somente pela questão do amor e pela luz ali, pelo amor. Então quando você volta para o corpo, eu lembro quando eu tive uma dessas expansões, né, conscienciais, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Eu lembro certinho que foi, vamos dizer assim, coincidência ou não, no dia da independência. Eu até pensei, será que tem uma coisa a ver com a independência espiritual, né? A independência. Aí eu chorei, cara, acordei e chorei, porque tudo que eu acreditava era mentira. Fiquei sem chão. Tudo que eu acreditava era mentira. Todas as coisas pelas quais eu sofria de apego, eu percebi que não valiam tanto. Por toda a questão financeira que eu lutava, por todas as brigas, faltas de educação, por todos os meus inimigos que eu tinha conquistado nessa minha vida, por todas as pessoas que eu tinha feito sofrer, eu percebi que nada disso fazia sentido. Agora que eu vi, agora que eu estou consciente de que eu sou um espírito, imagina as pessoas que não estão conscientes disso. Como que eu posso brigar com uma pessoa que está me vindo com maldade, que está tentando me fazer mal, se ela mesma não está buscando nem sequer tentar melhorar a si próprio? Como que eu posso brigar com uma pessoa dessa? Como que eu posso brigar com uma pessoa que fala mal de mim? Como? Então você se torna um ser mais tranquilo. Mas você não consegue, esse é o grande mal, você não consegue. Se você gostar de fazer algumas coisas erradas, você vai fazer e vai sentir um peso. Se você se corromper por algum motivo, até mesmo pequeno que seja, você vai sentir uma dor no coração muito forte, por causa que teu espírito, ele te cobra. A tua consciência não tem como você mentir para ela e fingir que não aconteceu. Então, se você está atrás da sua espiritualidade, está interessado em projeção astral, leva isso com bastante seriedade e mente aberta. Não acredita em tudo, mas não deixa de pesquisar, não deixa de conhecer as outras coisas também, né? Vai conhecer questões energéticas, vai conhecer sim, vai lá no centro budista, vai lá meditar com os caras, vai na igreja, vai em qualquer lugar, cara. Você pode estar, a espiritualidade está em todas as casas, está em todos os lugares. O único preconceito que existe está na nossa cabeça. Então não quer dizer que a igreja seja ruim, não. Na cabeça dos fiéis ali mas se você for um cara lúcido, que tem uma mente aberta, você consegue pegar o melhor que tem ali. Deixa as pessoas se corromperem do jeito delas. Imagine isso, elas não estão às vezes nem buscar melhorar a si próprio. Não estão nem buscando melhorar a si próprio. Então deixe que elas tenham as experiências delas, tenha as suas e melhore a si mesmo. Se você está lendo um livro de espiritualidade, tem muito conteúdo bom, mas falou alguma coisa que eu não gostei, esquece a parte que você não gostou, cara. Vai experimentar, faz a prática, deita na sua cama, movimenta energia, tenha a sua experiência. Porque somente assim você vai encontrar na sua vida muita luz, muita paz. E até mais.